capítulo 6, versículos 47, 48 e 49, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou repetir. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora. A irmã Bilene, a irmã Núbia Torres, esposa do pastor Moisés. Deus abençoe. Acredito que o pastor Moisés esteja nos acompanhando também. Um abraço em seu coração. Meus amados, nós estamos desde terça-feira passada falando sobre a importância veemente que tem a palavra de Deus. Uma coisa que a gente não pode, como cristão, menosprezar é a necessidade do relacionamento que todo cristão, e vou dizer, independentemente de linhas denominacionais, todos aqueles que querem servir a Cristo de verdade, precisa ter uma preocupação em manter-se relacionado, em manter-se íntimo com a palavra de Deus. É impossível, vou te dizer, não tem como servir a Deus com um serviço de qualidade. Eu vou repetir porque eu acho que eu falei um pouco acelerado. É impossível, não tem como servir a Deus com um serviço de qualidade se você não ficar todo dia buscando conhecimento na palavra de Deus. Não tem como. É mesma coisa como se eu quisesse galgar uma função ou um cargo grande ou um cargo de importância em determinadas áreas profissionais e não procurasse conhecer a área onde eu vou atuar. É impossível você se relacionar com Deus se você entender que a Bíblia ou que a palavra de Deus é mais um apetrecho, é mais algo que você possa levar consigo apenas em dia de culto. Não, meus amados. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é para o crente, tal como o ar é para nós que respiramos, para o nosso pulmão. Sem a palavra de Deus, nós vamos, desculpa a expressão meio doida que eu vou usar, sem a palavra de Deus, nós vamos viver dando cabeçadas, batendo aqui e batendo lá, batendo acolá. Por quê, pastor? Porque quem caminha num caminho que nós estamos caminhando nesta terra, sem a iluminação da palavra, caminha como bêbado, caminha como aquele que tropeça, até porque a Bíblia fala que aquele que caminha nas trevas tropeça e cai, mas quando a Bíblia fala que a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos, a gente sabe aonde a gente coloca o nosso pé. Por quê? Porque está claro, está iluminado. Então eu vou lhe dizer, é impossível servir a Deus, é impossível se relacionar com o Senhor se você não tiver uma preocupação de estar constantemente meditando na palavra de Deus. E é muito interessante, irmãos, que a gente acha que quando alguém fala, não, você precisa ler a palavra, está falando em busca de conhecimento teológico. É muito importante, eu sempre falo isso,
Bíblia é de suma importância a gente conhecer, teologicamente, ou como pão para alimentar, basicamente para nossa alimentação e fortalecimento. É lógico, quem não quer conhecimento, buscar conhecimento é algo maravilhoso, glorioso, profético e também necessário. O profeta Miqueias, se não me falha a memória, foi o Miqueias que falou? Me ajuda aí, que eu acho que foi o Miqueias mesmo. Oséias, desculpa, foi o profeta Oséias. Ele falou, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu vou conhecer alguma coisa da parte de alguém se eu não buscar este conhecimento? Como é que eu vou conhecer coisas do Senhor se não conseguir relacionar com a palavra? Porque a Bíblia fala, Jesus dizendo, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que elas testificam. O que Jesus estava dizendo? Esse testificar quer dizer, e são coisas minhas que elas confirmam. Quer saber quem sou eu? Procure saber na palavra, porque a palavra vai confirmar os meus atributos, a palavra vai confirmar os meus adjetivos, a minha palavra vai confirmar quem sou eu, a minha palavra vai falar de mim, vai testificar de mim. Logo, se eu não quero saber nada de Jesus, eu abdico da palavra. Isso eu estou falando da importância da palavra do ponto de vista de relacionamento. Sem contar que quando a gente fala da palavra de Deus como alimento, eu não queria nem entrar nessa questão ainda, porque está longe ainda isso. Mas só para você ter uma ideia, se eu for falar da importância de Deus, da importância da palavra de Deus como alimento, você vai ver, irmão, eu vou te falar uma coisa. Tem muitas pessoas, principalmente a parte feminina, os homens também fazem, tá? Fazem dieta, né? Tem a sua dietinha. Um escolhe um tipo de alimentação, né? Outro tem um detalhe aí que as pessoas comem de 3 em 3 horas, né? Se alimentam de 3 em 3 horas. São vários tipos de dietas que as pessoas fazem. Mas eu vou te falar uma coisa, Bíblia não tem como fazer dieta. Por quê, pastor? Bíblia é muito interessante. Primeiro que quanto mais come, mais fome tem. Bíblia é assim. E Bíblia nunca engorda, Bíblia fortalece. É diferente. Tem muita gente gordinho, mas Bíblia não engorda. A Bíblia fortalece. Por que Bíblia não engorda? Porque a gente aprendeu, não sei se de repente eu aprendi errado, me corrija aí os bons, você que está aí, que gosta da área da nutrição, você pode entrar aí e me corrigir, não tem problema nenhum não, eu não tenho vergonha nenhuma sobre isso, mas escuta, normalmente a gente engorda quando a gente adquire uma caloria e consome pouca caloria, quando a gente consome caloria e gasta pouco, queima pouca caloria. Né? Por exemplo, eu como, vou dormir. Eu como, acordo, como de novo, vou dormir. E não faço uma caminhada, não ando, não exercito, não faço nada. A ideia que acaba o corpo entendendo e que ele não queima caloria, logo ele vai, como é que eu posso falar? Ele vai juntar, ele vai aglomerar, digamos assim, calorias no seu corpo. Então a tendência natural é que ele acaba engordando. Bíblia é muito interessante. Quanto mais você lê Bíblia, eu estou falando de comida, eu estou falando de alimentar, eu não estou falando de leitura, eu estou falando de você pegar a Bíblia e comê-la, e apreciá-la, mastigá-la, ruminar a palavra, até porque a Bíblia nos orienta a ruminar a palavra. Pastor, o que é ruminar a palavra? Ruminar a palavra é você mastigar, aí desce no seu coração, depois volta de novo, tipo boi, girafa, que faz isso, né? Come, desce no esôfago, aí depois volta de novo para a boca, mastiga, até extrair toda a alimentação possível daquela alimentação. Bíblia também é isso. Você come, mastiga, desce o coração, medita, volta de novo a mente, mastiga, desce a alma, volta de novo a mente. Você vai extraindo tudo que a palavra tem.
aí você adquire fortalecimento. Só que na vida que a gente vai vivendo, a gente constantemente, todo dia, a gente precisa gastar essa caloria espiritual nas guerras espirituais. E se você só gasta, chegará um ponto que você vai estar tão desnutrido que qualquer ventinho vai te levar para o chão. É por isso que o crente, ele precisa estar constantemente comendo da palavra. E eu nunca vi ninguém dizer: olha, eu estou cheio de tanto comer palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é muito gloriosa, porque quanto mais a gente come dela, mais necessidade temos de comê-la. A palavra fala que quando a gente se relaciona com o Senhor, quanto mais a gente se aprofunda, a gente começa a entender que Deus, em sua palavra, tal como é parecido igual a um oceano, quanto mais mergulhar, mais melhor fica, mais gostoso fica. Tal como fora com o profeta, se não me falha a memória, o Ezequiel, onde o homem de Deus o leva até o rio e fala: olha, Ezequiel, entra nesse rio aí, entra, avance neste rio. Aí ele mediu 1000 côvados, entrou e a água bateu nos seus tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, está escrito na palavra de Deus, e as águas bateram nos seus joelhos. E o anjo convida ele: olha, Ezequiel, mede mais 1000 côvados à tua frente. E ele mediu, e continuando avançando para dentro do rio. E na proporção que ele ia avançando, as águas iam aumentando o nível, a ponto das águas baterem nos seus lombos, na linha da sua cintura. E parece que ali poderia haver um conformismo, mas não houve. Não houve o conformismo. Por quê? Porque o anjo falou: olha, mede mais 1000 côvados. E ele mediu até que os seus pés não puderam mais tocar o fundo daquele rio. E ele teve que mergulhar, ele teve que nadar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela me orienta a viver uma vida onde os meus pés não toquem ao fundo. Isso quer dizer o que para mim, pastor? Isso quer dizer assim: vida de dependência da palavra. Eu preciso entender que a vida ministerial, a vida espiritual, melhor dizendo, que a vida espiritual, quando eu falo vida espiritual, eu falo do homem que serve ao Senhor, da mulher que serve ao Senhor. Este relacionamento, ele não pode ser, proporcionado pela segurança que eu mesmo tenho por mim mesmo, que eu mesmo construo, porque a minha segurança, aquela segurança que eu construo, a minha dependência sobre as minhas próprias construções, sobre as minhas próprias fortalezas, elas vão se ruir, elas vão se deteriorar. Mas quando a minha fé está voltada pela palavra do Senhor, onde eu não tenho domínio nenhum, é aí que o Senhor começa a controlar a minha vida pelos ditos da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer, olha, eu não tenho nenhuma outra luz, eu não tenho nenhuma outra condição de caminhada se não for pela luz da palavra de Deus. Amém? Na terça-feira passada, a gente fechou a terça-feira passada falando do capítulo 14 de João. O apóstolo João escreve o evangelho, e ele escreve o capítulo 14, que todo mundo conhece, que começa com a frase: não se turbe o vosso coração. E posteriormente João começa a escrever o relato daquele momento de tristeza que houve entre eles, os discípulos, e o próprio Jesus. Quando Jesus, naquela ocasião, fala para eles que ele estaria se ausentando. E a gente falou sobre isso na terça-feira passada. Eu quero, bem rapidamente, recapitular com você uma seguinte situação. Primeiro, eu falei da importância da palavra. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí, irmã Débora, irmão Elcio, irmã Fabiane e tantos outros que estão aí entrando que eu não estou conseguindo ver de longe. Peço à irmã Rosilene para que os cumprimente-os. Bem, a palavra de Deus, irmãos, eu falei na terça-feira passada, só para você se situar, a palavra de Deus ela passou por vários processos metamórficos, ok?
várias metamorfoses. E uma coisa que eu começo a perceber nisso é o que é? É que a cada momento da fase do ser humano na Terra, Deus ele vai aprimorando o seu relacionamento conosco. Deus abençoe, irmão Leonel. Vai aprimorando o relacionamento dele conosco. É coisa do céu. Irmão, você tem que se apegar ao que Deus, o que Jesus Cristo tem feito por mim e por você. Como diz o pessoal por aí, não está no mapa. Não está na Bíblia. Mas não está no gibizinho, não está no mapa. Mas eu vou te falar, é algo esplendoroso. Quando a Bíblia fala que Deus entrava no jardim, eu falei isso na terça-feira passada, só para recapitular. A Bíblia fala que Deus entrava no jardim ao pôr do sol e conversava com o homem. Nós conhecíamos até aquela ocasião, pela luz da palavra de Deus, no que revela Gênesis, que ali, a palavra de Deus, no ato criacionista, quando Deus cria o mundo até criar o homem, a palavra de Deus era o verbo de ação, era o verbo de criação. Tudo foi criado pelo poder da palavra, ok? No caso, o homem, que foi feito por Jesus, ainda na condição de filho, por Deus, na condição do Pai, e pelo Espírito Santo, no caso, a Trindade, porque Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ou seja, ele usou a primeira pessoa do plural, quer dizer então que é ele, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas todas as obras foram pelo poder de criação da ação, glória, da palavra. E quando Deus então entra no jardim e começa a se relacionar com o homem, ele utiliza a palavra. Logo me falando que a palavra ela já era de suma importância dentro do relacionamento entre o ser humano e o próprio Deus, tal como é dentro dos iguais aqui, no mundo físico. Por exemplo, você só está me entendendo porque eu estou falando. Caso eu não estivesse falando, mas estivesse pelo menos escrevendo, você entenderia porque eu estaria escrevendo. E caso eu não soubesse escrever e não soubesse falar, mas soubesse fazer uma comunicação através de gestos, você entenderia através também dos gestos, caso você também conhecesse Libras. Vamos dizer assim para você melhor entender. Não deixaria de ser uma comunicação. O que Deus faz? Deus, no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, no decorrer da busca para uma maior performance de relacionamento com o ser humano, Deus melhora, não que ele esteja fazendo coisas que não era boa, não. Por causa do homem, para que o homem pudesse entendê-lo, Deus começa a dar uma intensificada, eu vou chamar de melhorar, tá? Para você me entender. Dá uma melhorada dentro do relacionamento com o homem através da sua palavra. Então eu vou lhe dizer, lá a palavra era verbalizada. Veio a eleição de Israel, porque Deus chama Abraão, e a partir de Abraão começa então toda a história de Israel, e o Senhor começa a se relacionar com Israel, e cria algo ainda mais poderoso, mais íntimo. Aí Deus pega a palavra e faz a palavra ser escrita em pedras. De pedras, a palavra de Deus fora escrita no papiro, depois do papiro pergaminho, aí surgiram os rolos, que você já ouviu falar, certamente, né? Que inclusive Jesus usou muito, né? E era a forma de Deus se comunicar com o homem. Deus se comunicava, evidentemente, pela sua palavra, através dos rolos, dos profetas. Evidentemente que tinha os profetas que falavam aos homens, tinha o sacerdote que falava dos homens a Deus, né? Mas a palavra por si só, ela começou a uma interatividade. Ela começou a interagir com o homem. Deus começou a interagir com o homem pelo poder da sua palavra, com ela sendo escrita em pedras, papiro, pergaminho, né? E só que
Deus olha, eu já falei isso terça-feira passada, meus amados, eu só estou dando uma recapitulada, tá? Não penso que o pastor está repetindo as coisas simplesmente por repetir. Aí o que acontece? Deus olha e vê que chegou a hora de uma tomada de uma atitude mais profunda. Deus então pega a palavra, encarna a tua palavra. É muito glorioso isso. Aquela palavra que era verbalizada, essa palavra agora está encarnada. Ela agora veio ao mundo, a palavra surge no mundo, não por escrita, não por simplesmente alguém fazer mímica. Não, a palavra do céu estava agora em forma humana. E João, ele defende isso, ele fala sobre isso. João, ele destaca isso de uma maneira veemente, de uma maneira gloriosa, de uma maneira categórica, de uma maneira santa, de uma maneira especial, de uma maneira que não temos como refutá-la, quando ele diz assim, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez homem, e o verbo habitou entre os homens, e o verbo está no meio dos homens, e o verbo está na terra. E a gente vê que Jesus Cristo, que é a própria palavra, porque João fala, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse verbo, esta palavra, começou a andar. Esta palavra, ela começa a abraçar. A palavra, ela começa a curar. A palavra, ela começa a demonstrar, glória, em semblante, a misericórdia, o amor, porque quando olhávamos, ou quando se olhava para Jesus humano, não tinha beleza. A Bíblia fala que não tinha beleza nele. Jesus não era aquele galã de novela, que olhava para ele e dizia, que lindo. Não, Jesus não era, mas quando olhava nele, porque via nele o quê? A palavra, e a palavra de Deus tem misericórdia, tem graça, tem amor, tem justiça, tem paz, tem alegria, tem cura, tem milagre, tem poder, tem unção, tem exaltação, mas tem também abate. A palavra de Deus tem tudo isso que qualifica o homem para ser agora norteado para o caminho de santidade e também de amor e bondade. A palavra estava entre os homens. Era por isso que quando Jesus andava, multidões estavam atrás dele. Sabe por quê? Porque Jesus sempre foi a referência, a palavra sempre foi referência. Referência na criação, referência no tabernáculo, referência na jornada no deserto, referência para os profetas, referência para os anciões, referência na sinagoga. A palavra sempre foi, mesmo que de repente alguns a rejeitou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus sempre foi referência. E Jesus, quando estava na terra, também era referência. E agora, pastor, Jesus tinha que morrer. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha que morrer. Jeremias, Deus abençoe meu pastor. Pastor Jeremias. Jesus tinha que morrer. Aí entra a questão de que Jesus chega para os discípulos e fala, eu que estava falando de João 14, por que eu falei João 14 na terça-feira passada? Porque João 14 fala Jesus dizendo, olha, eu vou para um determinado lugar, desculpa aí, eu vou para um lugar onde vocês não vão poder ir, mas depois vocês vão me seguir. Jesus chega para os judeus, no modo geral, e fala, olha, para vocês eu vou dizer uma coisa, eu vou para um lugar onde vocês não vão poder ir, mas particularmente aos seus discípulos, ele fala, eu vou para um lugar e vocês não vão poder ir, mas depois vocês vão me seguir. E Jesus falou sobre a sua ida, e gerou nos discípulos, a paz, irmã Rosa, e gerou nos discípulos uma dor de alma terrível. Porque eles se sentiram como aqueles que iriam ficar órfãos. E Jesus começou a dizer, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, para que onde estiver, estejais vós também. Ora, queridos, o que Jesus estava dizendo? Jesus não estava dizendo ali que ele estava indo para o céu, preparar lugar no céu. Não estava. Eu vou ser chato nisso, eu vou repetir isso. Jesus não estava dizendo que ele estava indo lá para o céu, até porque a Bíblia fala que os céus que nós vemos, os céus já estão preparados desde a fundação do mundo. Deus não é pego de calças curtas, conforme o pessoal gosta de dizer por aí.
O céu já estava preparado, e mesmo porque Jesus morre e volta ressuscitado, e ainda fica com os discípulos por 40 dias após a sua ressurreição. Jesus estava dizendo que ele iria fazer eu vou repetir essa palavra meio louca aqui, tá? Segura aí. Jesus estava dizendo que ele iria fazer um processo metamórfico na palavra. Como assim, pastor? Jesus ia mexer na estrutura, não na essência, na estrutura da palavra. Vou repetir. Jesus ia mexer na estrutura da palavra, não na essência. Que estrutura? Ele era a própria palavra encarnada, sim ou não? Sim, né? Ele era a própria palavra encarnada. Logo, esta palavra, ela era apenas tocada, ela era apenas testificada pelo próprio Cristo, quando falava dele mesmo, ou quando falava do Pai, porque ele falava muito do Pai, né? Aliás, ele veio glorificar o Pai, não é isso? Mas, quando Jesus morre e ressuscita, ele diz assim, olha, não vos deixarei órfão, até porque a palavra estava agora espiritualizada, não é isso? Jesus morre e ressuscita, em um corpo glorificado, a palavra estava agora em condições gloriosas, e quando Jesus ressuscita e vai assunto aos céus, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce, até porque antes Jesus sopra os discípulos, receba o meu Espírito. Esta palavra agora entra dentro dos discípulos. A palavra não era mais física, a palavra não era mais carne, mas a palavra está dentro de cada um de nós. Amém? Ah, pastor, se a palavra está dentro de mim, eu não preciso ler. Opa, queridos, não confunda. Conhecimento e a palavra testifica. Conhecimento e o Espírito testifica. Correto? Você busca aqui, você lê, busca a leitura na Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo vai armazenando tudo que você vai aprendendo. Lembra que Jesus falou que o Espírito que há de vir vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado? Como ele vai lembrar uma coisa que eu não li? Como ele vai me lembrar uma coisa que eu não estudei? Ah, mas o Senhor é poderoso, mas respeita as leis que ele mesmo cria. Ele não te deu uma memória, ele não te deu um HD, ele não te deu uma disposição para ler a Bíblia. Vai ler, porque na hora que você precisar, você vai tê-la. Por isso que Jesus venceu o diabo lá no deserto. Não pense os senhores, não pense você, que só porque Jesus era a palavra encarnada, que ele não lia os rolos. Lia sim, ele cumpria a sua obrigação como ser humano, e ele sendo Deus. Imagine eu e você que somos um mero mortais, que não queremos nos apropriar da palavra, da leitura, do momento, sabe, com Deus através da palavra do Senhor, para que a gente possa viver uma vida regrada, norteada pela luz da palavra do Senhor. Aí você, pastor, o senhor está pegando forte. Isso é culto doutrinário, filho. Ou a gente melhora, a gente morre, ou a gente melhora, a gente fica por aí. Ou a gente se alimenta e fortalece, ou vira constantemente aí chacota do inimigo, né? E para que isso não aconteça, a gente tem que estar sempre fortalecido, irmãos. Sabe? Chega essa coisinha. Vamos acabar com esse negócio, sabe, de crente chorão, chorar só aos pés do Senhor. A gente chora, pastor, tô ruim, tô isso, tô aquilo. A gente não pode, sabe, ouvir. Ah, isso tá na live, pastor. Então fica mesmo na live. A gente não pode ficar ouvindo qualquer coisinha que nos fala, qualquer coisinha que nos acontece. A gente atrela sempre a culpabilidade, sabe, de algumas atitudes nossas que nos desgoverne em relação a Deus, a outras situações. Eu vou lhe dizer, querido, uma coisa eu vou te falar, sem sombra de dúvida, aquele que morreu na cruz do Calvário, é ele que te alimenta através da palavra do Senhor. Se você estiver bem nutrido, vou repetir, se você for e estiver bem nutrido, eu vou lhe dizer, não há vento que te derrube. Não estou falando que o vento não vai desarrumar teu cabelo. Não vou te dizer que, quem tem, né? Não vou te dizer que o vento não vai desarrumar ou desalinhar a sua gravata, a sua roupa, porque o vento forte vem, às vezes, né, entra cisco no olho, a gente fica todo sujo de poeira, mas uma coisa eu vou te falar, pezinho na rocha, firme em Cristo, a rocha é a palavra, somos mais do que vencedores, porque tudo passa, a luta passa. E como vencer a luta? Baseando-se na palavra. Como a gente vai ter a palavra? Comendo-a e entendendo que ela está espiritualizada dentro do nosso coração. Por isso que quando a gente lê
a Bíblia, a essência já está em nós. Porque se relacionando com Deus, a essência está em nós. Então a gente viu a Bíblia, a palavra de Deus, vamos dizer assim, palavra de Deus, em situações de verbo, em situações de pedra, papiro, pergaminho, a Bíblia personificada em Cristo, né, humanizada em Cristo, e a Bíblia hoje espiritualizada. Por que eu falo espiritualizada? Porque ela está do Espírito dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo, em nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Como a gente sabe disso? Bíblia. Sem Bíblia está ruim. Não há como... tem um ditado por aí no mundo que fala, fulano não vive, fulano vegeta. Crente sem Bíblia, vegeta. Ele só tem o seu estereótipo. É só aquilo que a gente vê por fora. Né? É só aquilo que a gente vê por fora. Pai, irmão, pastor Samuel, Deus abençoe, meu filho. Obrigado por estar junto conosco aí. Crente que não se relaciona com a Bíblia e a Bíblia não se relaciona com ele, eu estou falando que ele vive só com seu estereótipo. Ele vai para a igreja, canta no coral, prega. É só aquilo, só coisa mecânica. Mas a essência... Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a essência da Bíblia, a essência da palavra, ela muda comportamento. Ela muda conceitos. E eu vou te falar, quando é que nós começamos a nos relacionar com a palavra? A palavra de Deus é tão linda, irmãos, e necessária. Não basta ser linda, ela é necessária, né? É a espada do Espírito mesmo. Ela é tão linda que a aplicação da palavra em nossa vida, ou seja, tudo na nossa vida cristã, vou melhorar isso. Tudo na nossa vida cristã, tudo. Eu vou repetir, tá? Pode falar que eu sou chatinho, não tem problema não. Tudo na vida cristã começa na palavra. Tudo. A primeira coisa, Deus começa a negociar com você. Negociar que eu falo é sentar para bater um papo contigo. Se você tiver uma coisa fundamental, toda negociação no mundo espiritual, toda compra, vou falar melhor assim, toda compra no mundo espiritual começa com a necessidade de você ter a moeda espiritual. Qual é a moeda espiritual? Não é dólar, não é euro, não é real, não é mais o que? Ouro, não é prata. A moeda no mundo espiritual se chama fé. E outra, se você diz, ou se eu digo que eu sou cristão, logo eu sou um seguidor de Cristo. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que ter Cristo como meu rei. Sim ou não? Sim. Se Cristo é o meu rei, logo eu estou no reino de Cristo. O reino de Cristo não é físico. Tanto que ele mesmo fala para Pilatos, Pilatos, meu reino não é daqui, meu filho. Nem daqui eu sou. O reino de Cristo é tão espiritual que antes mesmo dele falar que o reino dele é espiritual, João Batista, que antecedeu a ele, o profeta, né? O advento, ou o profeta do advento messiânico, né? Ele diz assim, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Correto? Aí Jesus chega e fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo, está chegando para vocês um reino totalmente espiritual. Todo reino, toda nação, todo lugar, existe uma moeda para que haja negociação e fomentação da economia. Todo reino. Ou você pensa que o reino espiritual também não...